proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos de volta com o nosso caminho através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus educa, a Palavra de Deus que nos indica aquilo que é a vontade de Deus, que nos ajuda no nosso discernimento. Nós continuamos a ler na liturgia do domingo o Evangelho de Mateus. Estamos ali do capítulo 16, são 28 capítulos, e estamos no 21º domingo do tempo comum. Nós ainda temos mais de 10 domingos até a conclusão do tempo comum. Hoje no Evangelho é um texto muito conhecido que também nós lemos na solenidade de São Pedro e São Paulo. É chamado a profissão de fé de Pedro, ou também de primado de Pedro. Vamos ver o porquê. Então Jesus ele chega em uma região pagã, a região da cidade do filho de Herodes, Cesareia de Filipe. E é interessante que é justo ali, longe do modo de pensar e de esperar o Messias do povo de Israel, que Jesus faz para os seus discípulos duas perguntas. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus já é conhecido e fundamentalmente a pergunta é: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem sou eu para o povo? As respostas que dão, elas são muito óbvias. Alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. São todos profetas, ou seja, não tem nada de excepcional. Jesus é visto como como tantos outros. É interessante, se nós pensarmos, cada geração criou para si a imagem de Jesus que era a mais cômoda, que era a mais consoante com o momento. Então, de um Jesus profeta, como no Evangelho de hoje, ao Jesus superstar, ao Jesus hippie, ao Jesus que fundamentalmente é um homem bom como outros homens bons, e na medida que a humanidade compreendia naquele momento a bondade. Mas Jesus tem que ser mais do que isso. O Deus encarnado, o Deus que vem até nós, tem que ser mais do que aquele que preenche o nosso conceito, a nossa ideia do Deus que queremos. Então Jesus fundamentalmente quer saber isso, e parece que a primeira resposta das pessoas não é uma resposta que a ele interessa tanto. Ora, agora Jesus vai perguntar para os seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é aquele que sempre se manifesta primeiro. É aquele que em todos os evangelhos tem um lugar preponderante. Então ninguém nega para Pedro esse lugar-chave como o primeiro dos apóstolos, que nós chamamos de príncipe dos apóstolos, que nós chamemos de papa, que nós chamemos de pontífice, de bispo de Roma, mas enfim, o evangelho quer transmitir esta missão, este munus, esse ministério de Pedro. Santo Irineu vai dizer que preside na caridade. Então aquele que recebe do Senhor uma missão, e
Nos evangelhos sinóticos, é este texto do evangelho de hoje que determina muito e que nos fala dessa missão. Então, Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Atenção, a resposta de Pedro é justa. Até Jesus vai elogiar. Ou seja, a fórmula é precisa. Mas Pedro ainda não consegue compreender muito o que é ser Messias. Então, a palavra é precisa, mas Pedro ainda vai ter que fazer uma longa estrada para aceitar um Messias sofredor. Ainda nesse momento, para Pedro, é um grande rei, aquele que vai estabelecer Israel como um poder entre as outras nações. Pedro não entendeu aquilo que também é difícil para nós, que o reino de Deus não se fundamenta sobre o poder deste mundo. E tantas vezes as instituições religiosas, as igrejas, os homens de igreja ainda buscam este poder, e que Jesus, ele rompe com essa ideia de um poder que seja somente um exercício de autoridade, de riqueza, de força, com os padrões deste mundo. Então Pedro ainda precisa compreender bem isso, mas Jesus vai fazer um grande elogio. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus, neste momento, vai mudar o nome de Simão para Pedra. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então aqui tem uma série de expressões do Evangelho que são interessantes. Primeiramente, esta pedra sobre a qual se constrói a igreja, em geral, é Jesus. Então, em todo o Novo Testamento, claramente Jesus. Mesmo Pedro escrevendo das suas cartas, para as comunidades, ele vai dizer assim: é Jesus a pedra rejeitada que se tornou a pedra, e que todos nós, ligados a esta pedra, fazemos parte do edifício da igreja. Então, claramente esta pedra, sempre na tradição, é Jesus. Então, o que é que Jesus chama de pedra em Pedro? Não é tanto a pessoa, mas a profissão de fé dele. É a fé de Pedro, que é a fé dos apóstolos, que é a fé da igreja, que é o fundamento que nos une ao Cristo pedra angular, pedra rejeitada pelos homens, que se tornou pedra de fundamento da igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Então, quem se liga a esta fé é vencedor contra as forças do mal, as forças que atacam a igreja, as forças que assolam a igreja, o maligno. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ter as chaves. Jesus, uma vez, contra os fariseus e mestres da lei, vão falar: vocês roubaram as chaves do reino dos céus, vocês não entram, nem deixam os outros entrarem. Então, essa expressão no tempo de Jesus, os rabinos usavam para si, para dizer que eles entendiam a Torá, e que a eles cabia determinar quem era justo, quem era injusto, quem era santo, quem era pecador. Pedro, com a sua fé, e quem crê com ele, tem a entrada no reino dos céus. Eu te darei as chaves. As chaves que é esse símbolo que determina quem pode entrar e quem não pode entrar. Ou seja, quem tem a fé como a de Simão Pedro, participa deste reino. Quem não tem, não participa deste reino. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Este era o poder também dos rabinos no tempo de Jesus, porque eles determinavam um juízo moral, julgavam então quem era que estava em estado de pecado, não pertencia mais à comunidade, e quem era santo. Então, a Pedro o Senhor dá esse poder que depois nos evangelhos é dado a todos os outros apóstolos, que é dado à igreja. O poder de ligar e desligar, de confirmar uma atitude ou de dizer: não, você tem que mudar. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Por quê? Porque este é um segredo que Jesus mantém. Vejam que mesmo no início do evangelho, contra os demônios, Jesus vai impor o silêncio quando dizem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Então, agora também Jesus reconhece o valor da profissão de fé de Simão, mas vai impor um silêncio. Porque, como eu disse, Simão fala, mas não está ainda
não é ainda capaz de dizer isso a partir de uma realidade, de uma profissão de fé verdadeira. Não professa a fé no Messias, que é aquele que quer anunciar Jesus. Então Jesus, para não ser mal entendido, ele impõe um silêncio aos seus. Ora, meus irmãos, o evangelho de hoje nos coloca diante da pessoa de Pedro e de todos os seus sucessores, de todo o elenco de papas que nos chegam até o Papa Francisco, que nos fala da fidelidade dessa igreja que um depois do outro foi fazendo o caminho da sucessão apostólica. Nos fala do valor do Papa, que preside a igreja da caridade, que recebe como Pedro uma missão específica, que é aquela de sustentar a nós, os seus irmãos, os seus filhos, as suas ovelhas, as ovelhas do vigário de Cristo na fé. É a fé de Pedro, é a fé dos sucessores de Pedro, que nos mantém unidos em torno de um único pastor, que visivelmente é o Papa, que é constituído por Jesus como o pastor da sua igreja, mas, sobretudo, em torno do único pastor, que é Jesus. Vamos agradecer, vamos fazer como sempre, como pede o Papa Francisco, de rezar por ele. Vamos retomar a nossa vida. Nós estaremos a cada manhã de novo refletindo sobre a palavra de Deus, para que nós, na escuta de discípulos, nós possamos crescer como irmãos, como comunidade. Tenham todos um bom domingo e que nós possamos fazer todos a experiência da nossa Páscoa semanal, repartindo o pão, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.